A Europa do século XIV fervilhava. Cidades como Florença e Gênova eram o coração pulsante de um continente vibrante, onde o comércio florescia e a arte renascia em um esplendor de cores e formas. A fé era a âncora de um povo devoto, que via na igreja a bússola para a vida, e na prosperidade crescente um sinal da benevolência divina. Ruas movimentadas ecoavam com o burburinho de mercadores, artesãos e peregrinos. Um mosaico de vozes e culturas que se entrelaçavam sob um céu que parecia prometer um futuro ainda mais glorioso. Ninguém poderia prever que, por trás daquele véu de opulência e devoção, uma sombra espreitava, pronta para engolir tudo em uma escuridão sem precedentes. Florença, em particular, era um testamento à engenhosidade humana. Seus palácios de pedra e mármore se erguiam majestosos, suas praças repletas de vida e suas guildas repletas de mestres artesãos. Gênova, com seu porto estratégico, era a porta de entrada para o Oriente, um caldeirão de especiarias exóticas, sedas cintilantes e histórias de terras distantes. A vida pulsava em um ritmo frenético, ditado pelo sol e pelos sinos das igrejas, e a riqueza fluía como um rio, contrastando com a simplicidade da vida camponesa nas aldeias vizinhas. Foi em Gênova que o sussurro da sombra começou. No outono de 1347, navios mercantes oriundos do Mar Negro atracaram em seu porto, trazendo não apenas as cobiçadas mercadorias orientais, mas um passageiro invisível e letal. Relatos isolados, inicialmente ignorados como meras enfermidades de marinheiros, começaram a surgir. Homens e mulheres apresentavam febre alta, dores lancinantes e, o mais perturbador, inchaços escuros e dolorosos nas axilas e virilhas, os bubões. A princípio, foram atribuídos a maus ares ou a um castigo divino menor, nada que a medicina da época, ainda rudimentar, ou a fé inabalável não pudessem resolver. A Igreja, com sua influência onipresente, tentava encontrar explicações nas Escrituras, enquanto os médicos, limitados por seus conhecimentos e ferramentas, recorriam à astrologia e a sangrias ineficazes. Ninguém compreendia a verdadeira natureza do inimigo que se infiltrava silenciosamente. Em Florença, o prefeito, um homem pragmático e cético, estava mais preocupado em manter a ordem e a economia da cidade em pleno funcionamento. Ele tinha uma família para proteger, e a prosperidade de Florença era sua maior responsabilidade. Os relatos de Gênova pareciam distantes, meros boatos de uma doença de Porto que logo passaria. Contudo, uma inquietação sutil começou a corroer sua habitual confiança. A propagação silenciosa da doença, de porto em porto, de cidade em cidade, era como uma sombra rastejante que se aproximava inexoravelmente. O prefeito, outrora inabalável, começou a sentir um conflito interno. Sua fé, tão arraigada, e sua capacidade de governar pareciam insuficientes diante de algo tão inexplicável e ameaçador. Um médico respeitado da cidade, após examinar os primeiros casos que chegaram a Florença, corpos marcados por aqueles inchaços escuros, com a pele tingida de preto em alguns pontos, sussurrou, com a voz embargada pelo medo e pela compreensão do horror, a palavra peste. Sua voz, porém, foi abafada pelo pânico crescente e pela teimosa descrença, como se nomear o mal fosse torná-lo real demais. Antes que continuemos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A negação, que por tanto tempo serviu de escudo, finalmente cedeu lugar ao terror. O que era um sussurro distante, agora se tornara um grito lancinante, ecoando por toda a Europa, um lamento que anunciava a chegada de uma escuridão impiedosa. A Sicília, aquela ilha vibrante no coração do Mediterrâneo, foi uma das primeiras a sentir o impacto total da fúria da peste negra. Ruas outrora movimentadas, que fervilhavam com o comércio e a alegria de viver, tornaram-se desertas.
um cenário fantasmagórico onde apenas o vento uivava entre as casas fechadas. As carroças de mercadorias, antes repletas de produtos exóticos, foram substituídas por macabras carroças de cadáveres que percorriam as vielas estreitas, recolhendo os corpos daqueles que sucumbiram à doença. O cheiro adocicado e fétido da morte pairava no ar, uma constante e nauseante lembrança da fragilidade da vida. Os sintomas detalhados da praga eram de uma brutalidade indizível. Os bubões, aqueles inchaços escuros e dolorosos, cresciam rapidamente nas virilhas, axilas e pescoço, atingindo o tamanho de maçãs. A febre escaldante consumia o corpo, seguida por vômitos incessantes e sangramentos internos. Manchas escuras, como pequenas pústulas, surgiam sob a pele, indicando a falência dos órgãos. A morte chegava em poucos dias, por vezes em horas, transformando pessoas saudáveis em corpos sem vida com uma velocidade aterrorizante. Famílias inteiras eram varridas, e a tragédia humana se desdobrava em cada esquina, com exemplos trágicos de crianças órfãs e pais desolados. O tecido social, antes tão robusto, começou a se desfazer em fios tênues. O instinto de sobrevivência prevalecia sobre a caridade e o afeto. Filhos abandonavam pais, esposas fugiam de maridos doentes, e vizinhos se trancavam em suas casas, temendo a contaminação. Padres, que tentavam bravamente dar a extrema unção ou consolar os moribundos, eram frequentemente os próximos a sucumbir, suas vestes sagradas não oferecendo proteção contra o inimigo invisível. O comércio paralisou, as colheitas apodreceram nos campos, e a lei e a ordem se desintegraram. Bandos de saqueadores perambulavam pelas cidades, aproveitando-se do caos, enquanto a autoridade civil se mostrava impotente. Em Paris, o desespero e a paranoia atingiram novos patamares. A busca por bodes expiatórios era uma consequência natural do medo e da incompreensão. Acusações infundadas de envenenamento de poços se espalharam como a própria praga, levando a perseguições brutais. Comunidades judaicas, já marginalizadas, foram alvo de massacres hediondos, acusadas de serem as causadoras da doença por envenenar os cristãos. A traição da humanidade, em seu ponto mais fraco, revelava-se em sua forma mais cruel e desumana. No meio desse pandemônio, um monge em Paris, de nome Irmão Thomas, emergiu como um farol de esperança e caridade. Apesar do medo palpável que o cercava, ele dedicou-se incansavelmente a cuidar dos enfermos, a oferecer conforto e a registrar os horrores que testemunhava. Em seus pergaminhos, ele buscava encontrar na fé um propósito em meio ao caos, uma explicação divina para tanta dor e sofrimento. Sua motivação era a caridade cristã, mas também a busca por um sentido, por uma razão para continuar quando tudo ao redor parecia desmoronar. A imagem do Apocalipse se materializava. Cidades inteiras eram consumidas por chamas, não pela guerra, mas pelo desespero de queimar tudo na esperança vã de purificar o ar e afastar a doença. O cheiro da morte, misturado à fumaça e à podridão, pairava sobre tudo, uma névoa densa e inescapável. O clímax emocional para Irmão Thomas veio com a morte de uma jovem que ele havia cuidado por dias, uma menina de olhos brilhantes e sorriso gentil que se apagou em seus braços. Aquele evento o abateu profundamente, fazendo-o questionar sua própria fé e a existência de um Deus bondoso diante de tanta crueldade. Ele se perguntava como um Criador amoroso poderia permitir tal devastação. No entanto, a peste negra tinha uma virada cruel e democrática. Ela não escolhia entre ricos e pobres, clérigos ou camponeses. Ninguém estava seguro. A doença atingia indiscriminadamente, derrubando reis e mendigos, provando que diante da morte todos eram iguais. Essa percepção, amarga e libertadora, começou a se firmar na mente das pessoas.
A praga era um inimigo comum, e a única esperança de sobrevivência residia na compreensão de que a humanidade estava, em sua essência, sozinha contra ela. A Europa, agora um continente de luto e cinzas, tentava se reerguer, cambaleante. A morte, paradoxalmente, havia plantado sementes de mudança em solo fértil de devastação. Londres, a capital inglesa, antes um centro efervescente de comércio e poder, era agora um cemitério a céu aberto. As ruas, outrora vibrantes com o burburinho de mercadores e cocheiros, jaziam em um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo ranger ocasional de uma carroça de mortos ou pelo lamento distante de alguém em agonia. A rainha e a nobreza, em um ato de desespero e autopreservação, fugiram da cidade, abandonando o povo à mercê do destino. Essa fuga expôs a impotência total da autoridade, revelando a fragilidade das estruturas de poder quando confrontadas com uma ameaça que não distinguia coroas de trapos. O povo, deixado para trás, encarava a morte com uma mistura de resignação e fúria silenciosa. O vazio era palpável. A escassez de mão de obra era assustadora. Campos férteis jaziam abandonados, suas colheitas apodrecendo sob o sol indiferente, enquanto o gado perambulava sem pastor. As cidades, antes apinhadas, estavam silenciosas, suas casas vazias, um testemunho mudo da aniquilação que as varrera. A economia desabou, mas dessa ruína, paradoxalmente, começaram a surgir as sementes da mudança. A drástica redução da população significou que os poucos trabalhadores sobreviventes se tornaram inestimáveis. Sua mão de obra, antes barata e abundante, agora valia ouro. Isso enfraqueceu progressivamente o rígido sistema feudal, onde os camponeses estavam atrelados à terra e à vontade de seus senhores. Com menos pessoas para trabalhar, os senhores feudais eram forçados a oferecer melhores condições e salários para atrair e reter os trabalhadores. Era o começo de um novo pensamento, onde o valor do indivíduo, antes esmagado pela hierarquia social, começava a ser reconhecido de uma forma sem precedentes. Em meio à desgraça esmagadora, a redenção da humanidade se manifestava em pequenos, mas significativos atos de coragem e solidariedade. O monge irmão Thomas, em Paris, continuava a registrar os eventos, suas mãos calejadas pelo trabalho e seu coração pesado pela dor, mas sua fé, embora abalada, persistia. Ele não desistiu de sua missão de documentar, de dar voz aos que não tinham, de buscar um sentido na tragédia. Famílias que sobreviveram, mesmo tendo perdido entes queridos, uniam-se na adversidade, compartilhando o pouco que tinham, reconstruindo comunidades a partir dos escombros. Médicos e curandeiros, apesar de seus conhecimentos limitados, continuavam a tentar aliviar o sofrimento, e os que tinham mais dividiam com os que tinham menos, numa demonstração de resiliência e compaixão que desafiava a escuridão reinante. A peste negra não foi apenas uma doença. Foi um cataclisma que remodelou a sociedade, a economia e a mentalidade europeia de formas profundas e duradouras. O legado duradouro da praga foi multifacetado. A Igreja, que falhou em explicar ou conter a doença, perdeu parte de sua autoridade moral e intelectual, abrindo caminho para novas formas de pensamento e questionamento. A medicina, confrontada com sua própria impotência, foi forçada a reavaliar suas práticas e a buscar novas abordagens, plantando as sementes para o desenvolvimento científico futuro. A valorização do trabalho e o enfraquecimento do feudalismo pavimentaram o caminho para o surgimento de uma classe média e para o renascimento, um período de florescimento cultural e intelectual que viria a definir a Europa moderna. A lição da superação ecoava através dos séculos. A humanidade, apesar de sua fragilidade diante das forças avassaladoras da natureza, encontrou em sua capacidade de adaptação e resiliência
a força para se reconstruir. A Europa se levantou lentamente das cinzas, marcada para sempre pela sombra da peste negra, mas também transformada. A praga, que parecia o fim do mundo, tornou-se, paradoxalmente, o catalisador para o início de uma nova era. Um lembrete sombrio, mas poderoso, de que mesmo na escuridão mais profunda, a vida encontra um caminho e da capacidade inata do espírito humano de persistir, adaptar-se e finalmente florescer novamente.